aí galera, aqui é o Hora Cartoon, hoje com a notícia sobre a criadora de Steven Universe, Rebecca Sugar, que esses dias numa entrevista falou com todas as letras da possibilidade de Steven voltar num spin-off como a gente tanto quer desde 2020. Se inscreve no canal e deixa o like, porque hoje não é 1º de abril, dessa vez a notícia é de verdade. Essa entrevista saiu no dia 4 de novembro no site da revista Variety dos Estados Unidos, justamente no dia que a série completa oficialmente seus 10 anos, já que começou no dia 4 de novembro de 2013. E claro que a Rebecca não fala apenas da volta de SU, ela também fala de outras coisas da série. Ela já começa a entrevista falando do quão difícil foi desenvolver a série. Eles tinham tantas histórias LGBT para tratar no desenho, e na época realmente não era algo exatamente possível. Ela sente que eles conseguiram explorar tudo o que esperavam, por mais que não ache que foi na ordem exata ou com o tempo que ela e os outros roteiristas e produtores imaginavam. Rebecca falou de uma música que ela tocou no ukulele com sua equipe durante uma conferência de vários executivos internacionais do Cartoon Network que queriam ver as ideias que essa mulher tinha para a série que ela queria que produzissem. E ao fim da música, todo mundo riu. E até hoje ela pensa que foi isso que permitiu que o desenho existisse. Só contextualizando um pouco vocês, a Rebecca teve que lutar por cada episódio de Steven praticamente desde o começo de tudo, muito antes do casamento da Garnet, pro choque de vocês. Daqui a pouco eu explico melhor isso, mas tenham em mente que ela teve que bater boca com executivos tanto quanto a Dana Terrence, criadora da Casa da Coruja, teve que fazer pro desenho dela acontecer, por mais que tenha sido cancelado no fim. Rebecca diz ter muito orgulho e gosta da primeira temporada, porque lá atrás todos queriam ter certeza que a série iria funcionar e o público-alvo ao qual os executivos designaram eles eram meninos dos 6 aos 11 anos. Nem meninas tinham que estar necessariamente incluídas, mas desde sempre eles queriam quebrar essa limitação e poder alcançar um público bem mais amplo. Eles tinham que pensar em cada micro detalhe durante essa temporada e ver quais aspectos eles acertariam e quais não. Não é à toa que tem tanta coisa bizarra ou sem sentido na primeira temporada quando você compara com as demais temporadas do desenho. E a questão das cores foi um consenso entre eles nessa tentativa de ampliar o público do show. Por isso temos cenários tão bonitos e que parecem uma aquarela mesmo sendo apenas um desenho animado 2D de traço bem simples como Hora de Aventura ou Clarence Warren, por exemplo. Ela comentou um pouco sobre a seleção do elenco original de vozes ou dublagem, que já era para representar o quão a sociedade Gen é diversa e muito diferente. Ela queria que você sentisse isso até nos atores. Zach Callison, voz original do Steven, era apenas um jovem ator muito talentoso. Stell, voz da Garnet, uma estrela internacional. Didi McGowan, voz da Pérola, uma atriz e cantora de teatros. Michaela Ditz, voz da Amethysta, atua desde criança quando participava de Barney e seus amigos. Isso é outra coisa que ela se orgulha muito. Tinha uma relação ou admiração por todo o elenco principal. De curiosidade, Shelby Rabara, a voz original da Peridot, quase foi a voz da Garnet, porque fez audições para ela, e Erica Luttrell, voz da Safira, também ia sendo a Garnet. Jennifer Paz, a voz da Lápis, quase seria a voz da Amethysta, e Charlene E, voz da Ruby, originalmente fez audição para Stivone. Ela fala da música Meatball Sub Song, que seria canção do submarino, ou substituto Almôndega. Sub tem muito significado aleatório no inglês, mas que é uma música que não entrou pra série porque o episódio em si que ela apareceria não entrou. E quando o assunto é música, Rebecca sempre foi muito perfeccionista e se cobrava demais nesse sentido. Existem várias versões da música Familiar antes da que temos na série. O filme musical teria muitas canções que estavam quase lá, mas ela decidiu não usar. Tipo um trecho da última música que Steven canta antes da Bismuth erguer, era uma versão anterior da música da Bismuth que não aconteceu e eles decidiram usar como pedaço dessa outra música. Stell ajudou Rebecca a compor Mais Forte Que Você e depois disso todas as músicas da Garnet que vieram, como Here Comes a Todd, ou Aqui Vem o Pensamento, que ela compôs numa época que ela estava tendo que lidar com muitos ataques de pânico frequentes, claramente pela pressão e a dor de cabeça que era trabalhar na série. E agora ela fala sobre o casamento da Garnet. A entrevistadora perguntou se o resultado final do episódio do casamento da Garnet era muito diferente da ideia ou dos conceitos iniciais dele, já que é um momento tão importante para a série. E a Rebecca falou que foi totalmente diferente. Reunidos não seria um episódio duplo e nem teria esse nome. Se chamaria If You Love Yourself So Much, se você ama tanto a si mesmo. Haveria um questionamento do porquê Garnet não se casa, e ela não faria isso dividida em Ruby e Safira. A própria Garnet, já fundida, casaria consigo mesma e colocaria um anel em cada dedo da sua mão. Tipo a Sue Sylvester de Glee, que também casa com ela mesma. Mas a ideia não foi aprovada. E como eu disse a vocês lá atrás, guys, a Rebecca teve que lutar por Steven muito antes do casamento da Garnet. Ela fazia isso desde 2016, a época que a terceira temporada estava começando nos Estados Unidos, que teve a Malaquita desfundida, a Drusa sendo detida, Lápis se juntando ao grupo, etc, etc, etc. Desde lá, os executivos já queriam cancelar e encerrar a série por ali mesmo.
Toda a representatividade e temas que ela tratou antes mesmo do casamento chegar já eram motivo para quererem que a série acabasse, como na Rússia, onde Steven Universo foi banido, salvo engano, desde o fim da primeira temporada. Tem até a piada porque tem um buraco enorme no mapa mundi da série, onde ficaria a Rússia e os fãs sempre dizem: a Rússia censurou o Steven, então a Rebecca censurou a Rússia. Enfim, ela passou muitos e muitos anos lutando para que Steven tivesse esse mínimo, porque na realidade é bem mínimo, de representatividade no desenho onde as protagonistas são alienígenas que nem sexo elas têm. O maior ato foi sim o casamento da Garnet, que inegavelmente entrou para a história dos desenhos animados, mas não foi a causa do cancelamento da série. Os manda-chuvas e investidores já queriam que fosse cancelado muito antes do casamento. Não é à toa também que após o fim de SU Futuro, a Rebecca só dizia que queria descansar e ficou tanto tempo longe de qualquer rede social. Essa luta deve ter desgastado tanto o psicológico dela, causado seus ataques de pânico, que, por mais que ela ame Steven e sua obra com todo o coração, eu não criticaria ela se nunca mais quisesse trabalhar com a produção de um desenho de tão estressante e traumatizante que deve ter sido para ela. Mas a gata guerreira fez muita terapia, viu? Porque ela ainda tem disposição para isso, como fala no fim da entrevista. E terminando sobre o casamento, para torná-lo possível, eles começaram a repensar todo o episódio para que ele fosse tão bombástico e importante para a história do desenho que não pudesse ser cortado ou cancelado ou pulado. E daí nasceu o arco de Ruby e Safira separadas, crescendo sozinhas para que sua união fizesse mais sentido do que nunca, e o especial Reunidos nasceu com muita música, diamantes e uma das lutas mais bem feitas e épicas da série. Sim, o episódio deveria ser focado apenas no casamento da Garnet, mas isso foi impossível. Por isso ela não pôde ser protagonista sem as diamantes virem roubar os holofotes, porque foi a única maneira que encontraram do episódio ser aprovado e do casamento acontecer. E mesmo com tanto empecilho e luta, ficaram muito orgulhosos do trabalho final que esse episódio significou para a história da série. Rebecca fala de genes que não foram introduzidas na série. No caso Flint e Shirt, que a gente vê a Amarelo ressuscitando elas no epílogo. Elas eram para ser descoloridas na quinta temporada, com história e personalidades próprias. Assim como era para ter uma Ruby que usava realçadores de membros porque ela queria ser mais alta e diferente de uma Ruby comum. Dá pra ver alguns esboços dessa Ruby no livro End of an Era, mas pensávamos que era a Ruby que forma a Rodonita. Só que não, era outra Ruby que queria ser mais alta e por isso era considerada uma descolorida. Aos fãs de Lapdot, essa é pra vocês não, pra nós. Ela disse que Lapdot causou muita discussão entre os roteiristas se isso ia acontecer ou não, porque a relação da Lápis com Fusão é muito traumática e pesada, enquanto Peridot sempre teve pra si que Fusão é algo que ela jamais faria pelos tabus e preconceitos que toda Jen naturalmente tem no planeta natal sobre isso. No meio desse período de discussão, ela conversou com um amigo assexual e aromântico dela, pessoas que naturalmente não querem romance nem nada sexual com outras pessoas. E aí surgiu uma luz na cabeça dela de que faria sentido uma Jen simplesmente não querer se fundir de jeito nenhum, independente de preconceitos ou não. E a quase fusão dela com a Garnet naquele episódio serviu para mostrar que mesmo se esforçando para tentar, ela realmente não quer aquilo. E essa longa discussão terminou nisso. Peridot, como a sexual e a romântica, nunca vai querer se fundir com ninguém, e Lápis ainda tem muito trauma para destilar para que ela possa se fundir novamente com alguém um dia. E agora a pergunta de $1 milhão da entrevista. Vai ter um revival ou uma nova série de Steven Universo 3 anos após o final do epílogo? Ainda mais considerando que ela, Rebecca, trabalhou na produção de Fiona Cake recentemente. E ela responde que ficaria muito contente se houvessem tantas pessoas interessadas nisso e que fizessem barulho, nas redes sociais é claro, para tornar esse interesse conhecido, porque é algo que ela gostaria de explorar e acha que no cenário atual, se as pessoas querem muito uma coisa, é impossível ignorar elas. Ela ama esse universo, seus personagens e adoraria ter a oportunidade de continuá-lo de alguma forma se quiséssemos. Agora a gata é sonsa, viu? Porque no TikTok, todo vídeo que ela lança irrita e ela acha mesmo que não tem milhares ou até milhões de fãs pelo mundo que não iam querer ver uma continuação da obra dela. Ainda mais atualmente com tanta liberdade criativa. Os criadores de Fiona Cake tiveram muita liberdade criativa, bem mais do que quando faziam Hora de Aventura, para explorar questões e cenários na minissérie que os fãs simplesmente amaram. Eu nunca fui um grande fã de Hora de Aventura, tanto quanto eu era pra Steven, mas eles conseguiram fazer uma série jovem adulta impecável, sem muito sangue, sem conotação sexual nenhuma e sem necessidade de palavrões a cada 3 palavras. Tenho certeza que a Rebecca seria totalmente capaz de fazer a mesma coisa se ela tivesse a mesma oportunidade e liberdade que ela nunca teve nos anos que lutou com os executivos para tornar Steven Universo possível. E para terminarmos, a entrevistadora pergunta o que ela gostaria de explorar num revival, spin-off ou numa nova série de Steven Universo caso ela acontecesse. Ela diz que conhece muito bem os personagens e o universo, e sabe que ainda tem tantos aspectos e questões das suas personalidades que eles ainda estão lutando para tentar explorar e evoluir, que não é uma resposta fácil de dar.
Porque cada personagem é extremamente complexo, e se ela tivesse a chance de trabalhar neles novamente, certamente essa complexidade ganharia vida própria, como ela diz. Alguns tão complexos que ela mal tem controle do rumo que as suas histórias tomam. Como de exemplo, a história do Yin Yang perfeito, Rose Quartz / Diamante Rosa, Steven com seus desejos até de morte, mesmo sendo alguém tão doce, ou Lápis com seu histórico de traumas que irão segui-la até o fim da sua vida. E para esse vídeo é isso, galera. Após 3 anos, finalmente temos uma chama de esperança. Será que Fiona Cake vai ajudar a ter um spin-off deste universo como a gente tanto quer e teoriza? Só enchendo muito o saco do HBO Max, da Warner e da Cartoon Network dos Estados Unidos para ter certeza disso, né? Comenta o que vocês acharam dessa notícia e até o próximo vídeo.